Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito. Informação para você construir a sua cidadania. E é como eu gosto de dizer para vocês, o direito, ele é amplo e a gente tem, cada semana, tenta trazer informações que vão ser úteis para você. E o tema dessa semana é algo um pouquinho complexo. A gente está fazendo um trabalho preventivo para vocês conhecerem o SPED social. E aí eu trouxe uma pessoa assim, especialíssima nesse assunto para falar sobre essa novidade que vai mexer não só com as empresas, mas com você, cidadão. Eu estou aqui na presença do Dr. André Aires, de Roberta Viana, né? Que sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Obrigada. Obrigado. E aí, eu gostaria de saber sobre essa novidade, né, do E-Social, o que vem a ser? Bom, então, o E-Social, o SPED Social, o FD, com vários nomes que temos ouvido falar. O E-Social nada mais é que a continuação do projeto do governo sobre os SPEDs. Isso surgiu lá em 2007, com a história do SPED fiscal, SPED contábil, e agora, depois de 6 anos passados, que o SPED social está aí às portas do seu nascimento ou do seu acontecimento, né? Agora com o decreto, com o ato declaratório, né, da Receita Federal, número 5, que já nos deu layout, então a coisa está ficando cada vez mais próxima. Quando você fala deu layout, a gente sabe que a Receita, tudo isso vai vir um programa, né? Um programa informatizado. Já tem um modelo, André? Alguma coisa que o contribuinte ele pode ter acesso, verificar sobre esse E-Social? Não, infelizmente ainda não existe um programa que sirva como referência para verificação de como vai ser o processo. Existe um layout, um formato que os programadores devem utilizar para moldar os programas. Na realidade, o que vai acontecer é que cada escritório de contabilidade, porque isso vai partir do escritório de contabilidade, vai ter que procurar adequar seus programas ao envio das informações de acordo com o layout estabelecido pela Receita Federal. Quando você fala esse SPED social, ele vem com fundamento legal em que exatamente, além do decreto que você falou? Sim, desde a Constituição, que lá no seu artigo 37, incisos 22, já diz que pode haver um compartilhamento de informações fiscais e também agora com esse próprio decreto. O ato executivo número 5, né? Que isso ampara a obrigatoriedade dos SPEDs. Vamos citar mais 2 leis, a lei que fala sobre a unificação de tributos federais, porque a tendência é que o empresário passe a recolher os impostos em uma única guia, o que hoje em dia é feito através da guia da Previdência Social, da guia do FGTS e do DAF do Imposto de Renda. Na realidade, isso vai ser unificado em uma única guia, né, que vai ter uma máscara, né, que quando for recolhido, os tributos vão ser separados para cada uma das instituições. Está sendo assim um ato até, acho que utilizaram como, por exemplo, o Simples Nacional como exemplo, tem funcionado, né, esse regime no pagamento unificado. Vamos ver se o objetivo, além de simplificar, ele não vai complicar. Pelo menos tem dado certo no Simples Nacional. Mas o objetivo em relação a esse E-Social, ele vai facilitar, ele vai complicar, porque que eu brinco muito, eu sempre estou entrevistando contadores, eu brinco que cada dia mais o Estado, a União e os municípios estão delegando mais responsabilidade para o contribuinte e, claro, o contribuinte delega para o seu contador. Sim. Que eu brinco, uma vez um amigo, parceiro, um contador, elencou as obrigações acessórias de um contador que ele tem que apresentar, que a empresa tem que apresentar. E eu vou te contar, viu? A lista é extensa. Então, qual é mesmo o objetivo desse E-Social? Vai ajudar o contribuinte? Então, o que ele quer? Na verdade, o principal é fazer com que as informações que o empregador, que isso vai muito para o empregador, que eles estejam dando para os órgãos, principalmente Ministério do Trabalho, Previdência Social, que saia com mais exatidão. Na verdade melhorar essas informações. Então, a princípio, vai ser um trabalho meio que pesado,
para organizar todo esse sistema. Mas o que vai acontecer? Hoje os órgãos que nós, como é que se diz? Trabalhamos, que é Caixa, Ministério do Trabalho, INSS, isso tudo ele recebe as informações, mas cada um em seu tempo e às vezes as informações saem partidas diferentes, inconsistentes. Nessa questão até de, por exemplo, de leitura, como é que eu diria, de extensão de arquivos, né? Acaba tendo mais trabalho. Você tem que, por exemplo, você que está ali dentro no departamento pessoal, toda vez que você vai alimentar um sistema, quando você diz, eu vou alimentar o sistema para a Caixa, para fins de FGTS, quando eu vou alimentar o sistema do INSS, quando eu vou, tudo isso há uma linguagem diferenciada, né? O trabalho é redobrado. E são sistemas diferentes. Para a Caixa Econômica a gente usa um programa chamado Cefip, para o CAGED a gente usa um programa da Dataprev, a Receita Federal tem um programa chamado Cicalc, né, que emite o DAF. Então a tendência é que, o que é que o E-Social vai fazer? Ele vai fazer com que o empregador transmita uma única informação e essa informação vai ser utilizada por cada uma das entidades que participarem. Então eu mando uma informação, a Caixa vê de uma forma, a Receita vê de outra, o Ministério do Trabalho vê de outra forma. A mesma informação. Na realidade, nós já enviamos essa informação em tempos diferentes. Enviamos o CAGED, de admissão e demissão, enviamos as informações previdenciárias através da guia da Previdência e do FGTS, mas para bancos de dados diferentes. Isso vai ser formado um único banco de dados e esse banco de dados vai ser acessado por cada uma das instituições. Mas, doutor André, logo no início você comentou que o que existe hoje, a gente nem começou a falar de data e de prazo, vou deixar isso para o próximo bloco, mas que existe apenas um layout, isso para o pessoal da área técnica de informática, o pessoal de TI. Cada escritório, cada empresa já tem muitas vezes o seu próprio sistema por conta do próprio SPED, né, fiscal, que exige isso, essa escrituração fiscal. Esse novo layout que será construído pela empresa, ela terá que ter alguns parâmetros. O custo será alto, o prazo vai ser um prazo que vai dar para as empresas trabalharem? Em tese, o custo para o escritório de contabilidade que já tem um programa não vai ser alterado, em tese. Porque o programa já existe e ele basta ser adequado, certo? A gente não sabe se quem fornece o programa vai, de alguma forma, aproveitar a demanda, a oportunidade e cobrar algum acréscimo no que já é pago, né, para que esse programa seja adequado. Em tese, não deveria ser. Né? Para o empregador internamente, o que vai mudar são alguns processos. O escritório de contabilidade, para poder suprir essa necessidade de prestar as informações que vierem do empregador, talvez tenha que investir numa quantidade maior de pessoas para conseguir atender os prazos, né, que, dependendo da situação, serão imediatos. Né? Por exemplo, eu posso citar o exemplo de admissão. Não há possibilidade mais de se esperar até o final do mês para que um registro seja realizado. O registro ele tem que ser realizado imediato. E nas palestras que a Receita Federal tem feito a respeito, ela tem divulgado que a pior infração de todas que pode existir é a não realização do registro, a não realização da admissão. E com a admissão vem outras coisas. Vem o exame admissional, vem o horário de trabalho. Todas essas informações que antes ficavam em sede do banco de dados do escritório de contabilidade vão ser transmitidas para o governo. O governo vai ter acesso a tudo, até a suspensão e advertência que o empregado sofreu. Isso vai ter uma informação online, como eu brinco muito nessa área tributária, eu digo que o Estado, como ente federativo, ele vai ter mais informações sobre a minha pessoa do que às vezes eu mesmo consigo controlar, o que eu gasto com consumo de energia, tudo isso o governo acaba tendo. E agora nessa questão, né, com E-Social, então vai ter que ter uma transparência, a gente fala da segurança das informações aí, da transparência do trabalho da contabilidade. Sim. O que eu vejo um lado positivo, que aí o Roberto pode até questionar isso, é uma vantagem, então, para resguardar o direito do trabalhador. Sim.
O objetivo principal é exatamente esse, é fazer com que o direito do trabalhador, tanto previdenciário como até mesmo dentro do Ministério do Trabalho, que isso seja cada vez mais assegurado. Então, a questão da admissão mesmo, cada vez mais vai ser difícil um trabalhador estar dentro da empresa, permanecer 15 dias sem ter o seu registro. Então, se não for feito aquele registro tempestivamente, ele não vai ter condições de fazer antes, e aí a empresa vai vai ser passivo de ser autuada e sofrer sanções. Então, o que vai acontecer bastante é isso. Então, na verdade, vem muito mais para proteger o trabalhador, essas informações. E, claro, no que as informações vão ficando cada vez mais amarradas e transparente, haverá uma arrecadação bem maior. Claro. Então, a arrecadação é uma consequência, não seria o objetivo desse SPED. O objetivo do SPED, que se deixe bem claro, é uma proteção ao trabalhador, uma proteção à assistência ao trabalhador. É tanto que, no momento que o trabalhador ele entra na empresa, ele é admitido e é feito todo o procedimento formal, se ele sofre um acidente, automaticamente já vai estar na base do INSS a admissão. Como que é feito hoje? Entra um funcionário, começa a trabalhar, ele é admitido, é feito o cadastro, pode até ser feito 2, 3 dias depois, mas a informação oficial só vai através do CAGED até o 7º dia do mês subsequente. Então, se acontece alguma coisa nesse espaço de tempo, o Ministério do Trabalho não sabe que aquela pessoa existe, o próprio INSS não sabe que ele existe, então há toda uma desproteção desse trabalhador. Então, a princípio, quando a gente estudando sobre isso e a gente pesquisando, e no momento que a gente observa dentro da empresa, na verdade é isso, né? O que eu observo na prática é que o SPED, ele veio fechar essas lacunas que hoje existem, tanto no Ministério do Trabalho como na Previdência Social, e veio amparar o trabalhador nesse sentido. Agora, o que mais está hoje, assim, o que a nossa preocupação hoje como André, operador do direito do trabalho, eu que estou aqui na parte prática e administrativa dessa coisa toda, é a organização prévia. É isso que conta. O preventivo, a empresa, o empresário, ele investir no preventivo, uma vez que isso já tem prazo estabelecido. Sim. E olha, outra coisa, não será ruim para o empregador, não será ruim. Isso não veio para bagunçar a vida do empregador. Veio para que ele se proteja, tanto que toda a informação que será transmitida, ela vai ser transmitida via um certificado. Então, qualquer pessoa, não vai ser qualquer um que vai transmitir. Então, vai ser uma pessoa realmente que foi lá atestada pelo empregador, ou ele mesmo, ou o contador, alguém do departamento pessoal, que vai fazer isso. Então, ele vai ter uma segurança. Ele vai ter uma segurança se for uma empresa que tem vários funcionários que sofram um acidente, vai ser amparado pelo INSS, pelo Ministério da Previdência. Então, assim, como é novo, é tudo novo. E aí tem que ter uma adaptação. E é uma coisa bem interessante, que é super diferente do SPED contábil. Olha. O SPED contábil, a primeira preocupação do SPED contábil foi adequar o plano de contas da empresa existente ao plano de contas do governo, do sistema, né? Então, era aquela coisa. Também haverá isso no SPED social. Há um rol de rubricas, onde todo escritório, toda empresa, ela vai ter que adequar as suas rubricas àquelas rubricas do governo, do SPED, né? Haverá isso. Mas isso é uma questão de transmissão, de consistência. O problema é o que vai gerar após isso. Não é só isso, não tem outras coisinhas mais, mas a gente só vai poder tomar conhecimento no próximo bloco. Já a gente volta com mais informação jurídica para você.